Deus abençoe todos meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus ilumine o coração de todos que nos escuta ou que nos assiste através das redes sociais. Irmãos, eu, missionário Francinaldo Salviano, eu quero desejar muita paz a todos meus irmãos que nos assistem, que nos escuta e que admira o nosso trabalho, né? Eu quero fazer um alerta a todos os familiares, a todos os pais de família, pais de famílias, mães de família, principalmente aqueles que se diz ser cristãos. Por que aqueles que se diz ser cristão? Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele destrói, ele é enganador, né? E às vezes a gente acha que está tudo bem, a gente acha que a gente está fazendo tudo correto, tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo da maneira positiva ou correta. E às vezes a gente não está fazendo certo, né? Às vezes o mundo todo, aos nossos olhos, é errado, apenas nós somos certos, e não é bem por aí. Jesus disse que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todos nós somos dotados de erros, de defeitos, somos errôneos. Mas a Bíblia também diz que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Ou seja, Ele nos aperfeiçoa por quê? Porque Ele é um Deus de perdão, de graça. Só que a Bíblia também diz, Jesus disse, eis que o mundo não vos enganeis. Eis que o mundo não vos enganeis. E o próprio Jesus disse que no final dos tempos ia surgir falsos profetas, falsos mestres. Eu não estou aqui apontando quem é falso profeta, quem é falso mestre, quem é verdadeiro. Não. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos que tomar o máximo de cuidado possível. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que vigiar. Jesus disse, vigiai e orai. Irmão, veja o que aconteceu nesses últimos dias, aquele caso do rapaz, do ator, que o futuro sogro dele tirou a vida dele, do pai dele, da mãe dele. Veja o que aconteceu, né? E sempre tem acontecido, pessoas que, aqui mesmo em Brasília, acontece muito, essas esses problemas, pessoas tiram a vida do outro. Irmão, para com isso, vamos olhar para Deus. Eu digo aqui em Brasília porque nós moramos aqui, mas é no Brasil, no mundo todo. Depois você vê que as coisas acontecem naturalmente, não é verdade? As coisas acontecem naturalmente. E agora acontece esse caso com o pastor Anderson do Carmo, o esposo da cantora e pastora e deputada Frodilis. Uma mulher que, na verdade, trabalha, tem um trabalho até brilhante, né? Na obra social, recuperando pessoas dos vícios, da perdição, ajudando, mas parece que esquecendo de cuidar da própria casa, da própria família. Irmão, isso é muito sério. E esse acontecimento abalou todo mundo, abalou a classe evangélica, abalou a classe católica, religiosa, não somente no Brasil, mas eu acredito que no mundo. Praticamente os filhos que era cuidado pelo pai, não é? Envolvido como se fosse um dos participantes para ceifar a vida desse homem, do próprio pai, que na verdade, bom ou ruim, cuidou dele, deu oportunidade para eles.
dê oportunidade. Mas eu quero fazer esse apelo para os pastores, os pregadores. Cuidado com quem você anda, com quem você se envolve. Cuidado. A palavra do Senhor diz que cada um dos nossos membros tem uma função. A mão tem uma função, o nariz tem uma função, a boca tem uma função, a orelha tem uma função, a perna tem uma função, a língua tem uma função, o ouvido tem uma função. Não é verdade? Cada um dos membros do nosso corpo tem uma função. Quando Deus nos escolhe para pregar o Evangelho, é para pregar o Evangelho, irmão. Davi, ele era pastor de ovelha. Davi era pastor de ovelha. Mas quando ele foi ungido a rei de Israel, ele não exerceu mais o cargo de pastor de ovelha. Porque se você imagina se Davi fosse pastor de ovelha lá no mato, lá naqueles lugares onde ele arrebanhava ovelhas, e fosse ser o rei de Israel, esse homem ele ia ficar dividido. Ele ia ficar dividido, ele não ia conseguir nem arrebanhar a ovelha e nem administrar o trono de Israel, o trono do seu reinado. Então, o pior é que hoje em dia pastor quer ser pastora, quer ser cantores, quer ser deputado, quer ser político, quer ser isso, quer ser aquilo, quer exercer o cargo de juiz, quer exercer o cargo de advogado. O que Jesus disse? Não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar um e desprezar o outro. O que Jesus quis dizer? Não tem como eu praticar duas funções ao mesmo tempo. Porque ou eu me lanço para uma e despreza a outra, rejeita a outra função. Você pode observar que quando você trabalha na construção civil, você que já trabalhou na construção civil, às vezes você está vendo ali um predeiro e aí o predeiro, a gente pergunta assim, você faz o que tanto na obra civil? Ah, eu sou predeiro, eu sou pintor, eu sou carpinteiro, eu sou encanador, eu sou eletricista. Ou seja, termina ele não sendo nem predeiro, nem pintor, nem eletricista, nem marceneiro, nem carpinteiro, nem encanador e nem nada. Porque ele é tudo. Ele é tudo. E termina não sendo nada. Então, ou eu sou pastor, pregador, né? Ou eu sou pastor, ou eu sou um deputado, ou eu sou um cantor, um levita. Não é verdade? Parece que tem pessoas no Brasil que têm medo de dar espaço para os outros crescer, né? Se você é pastor, deixa o outro ser cantor, deixa o outro cantar, dá espaço para o outro também. Dá espaço para o outro também. Se o rapaz lá, o homem lá é carpinteiro, não quer dar espaço para o marceneiro, ele quer ser marceneiro também. Ele não quer abrir porta para o outro. Se ele é pintor, ou melhor, se ele é predeiro, ele quer ser pintor também, não quer dar espaço para o pintor. Abrir porta para o pintor. Então, irmão, não, eu vou ser deputado, deputada, prefeito, porque eu tenho mais possibilidade de ajudar a sociedade. Não é verdade. Não é verdade. Qualquer um de nós podemos ajudar a sociedade. Mesmo aí no seu trabalho, mesmo sem você ser um político. Tem como eu trabalhar na obra social, sem precisar de eu ser um político. Eu já trabalhei na obra social. E com fé em Deus, e com a ajuda de muitos irmãos que nos ajudam na obra missionária, nós vamos voltar a trabalhar na obra missionária. Ou melhor, na obra social.
Qualquer pessoa que quer ajudar consegue trabalhar na obra social. Primeiro, não tem como eu exercer o cargo de deputado, de pastor, de cantor, de missionário que viaja muito na mesma hora, no mesmo instante. A palavra do Senhor diz que Deus abençoa quem tem propósito firme. Se você não tem propósito firme, você é uma pessoa igual à onda do mar. Num dia está para um lado, no outro dia está para outro, não sabe o que quer. Não sabe aonde vai, não sabe o que faz. Tem aquelas pessoas que dizem, eu vou vender espetinho. Vou vender espetinho, churrasco. No outro dia fala assim, vou vender algodão doce. Eu vou vender cachorro quente. Eu vou vender aquilo. Ela não vai vender, ela vai terminar não vendendo nada. Porque isso se chama dúvida. É como o vento, não sabe aonde vai, é como a onda do mar. Não sabe para onde vai. Um dia está para um lado, outro dia está para o outro. Um dia está para o sul, outro dia está para o norte. E não sabe o que quer da vida. Termina o tempo passando e ela não consegue vender nem o cachorro quente, nem o espetinho, nem o algodão doce, nada. Porque ela fica embaraçada. Ela fica embaraçada. E outra coisa, o cargo de deputado, você tem que estar aqui, ainda mais federal, né? Tem que estar aqui no Distrito Federal o tempo todo. Irmão, eu não sou contra um membro da igreja ser um político. Porque a Bíblia diz que os 12 apóstolos andavam com Jesus, pregavam o evangelho, mas não era político, não exercitava cargo político. Diferente de José de Arimateia e de Nicodemos, que eram homens que aparentemente serviam a Jesus, mas era político, mas não tinha título, não tinha cargo de apóstolo, discípulo, nem de missionário. Apenas de um admirador de Jesus, ou um seguidor de Cristo, mesmo de longe, entre aspas. A questão aqui, irmão, que eu estou dizendo, não é o evangélico não ser um político. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pastor que prega, que foi escolhido, eu não digo nem chamado, porque chamados são muitos. Chamados são muitos. Mas que foi escolhido para pregar o evangelho, para tirar as pessoas da sarjeta espiritual, da ruína espiritual. Pastor, ele não tem condições de estar exercendo vários cargos, porque aí as ovelhas vão ficar desarrebanhadas. As ovelhas vão ficar desarrebanhadas. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu tenho que saber qual profissão eu quero. Missionário, mas eu não posso ter várias. Pode até 200 mil. Mas exercer, eu não aconselho que exerça várias. Porque não dá certo. Quer dizer que eu não posso vender tudo que eu quero? Sim. Se for no mesmo ambiente, pode, eu acredito que pode. E pode, tudo você pode. Mas nem tudo convém. Agora, um dia eu vendo uma coisa, outro dia eu vendo outra, outro dia eu vendo outra. Aí você não sabe o que você vende, termina você não vendendo nada, perdendo as suas freguesias e tudo. É igual o pastor, político, cantor, não sabe se prega, não sabe se trabalha nas leis políticas ou se vai cantar no altar. Então nós temos que saber o que nós queremos. E outra coisa que eu vou deixar um alerta. Cuidado com o que você escuta, mesmo dentro da palavra de Deus. Vê se estão traduzindo a palavra de Deus para você como ela é.
Vê se estão traduzindo, transmitindo, explicando a palavra de Deus como ela é, porque a palavra de Deus, o diabo usou a palavra de Deus no deserto para detonar com a vida de Jesus Cristo. O diabo usou a própria palavra de Jesus, né? Na pessoa de Deus, que era o Salmos 91, para derrubar Jesus. E hoje está cheio de pregador usando a própria palavra de Deus para destruir o Evangelho. Irmão, é muito forte o que aconteceu com a família da Flor de Lis. Filho de evangélico envolvido nisso tudo, meu Deus do céu. O filho envolvido com a ceifa, né? Ceifação, né? Eu digo assim, que o pai foi ceifado com a morte do próprio pai. Ainda mais família evangélica que prega o evangelho. Vamos parar, meus irmãos, vamos refletir. Eu sempre digo o seguinte: o que está acontecendo hoje no Brasil, dentro do evangelho, é porque hoje não se escuta mais a palavra. Ontem eu saí para ir no mercado. Fui no mercado, rodeei. Passei de frente a uma igreja, a igreja cantando, aquele maior barulho de bateria. Cantando. Saí, rodeei com meu filho, voltei, fui no outro mercado. A igreja cantando e batendo bateria. Missionário, você é contra? Sou. Substituir essas barganhas, essas cantorias, essas baterias pela palavra, eu sou 200% contra. Cantar na igreja é um cumprimento. É um cumprimento, mas igreja não é fundada para cantar, para bateria. A igreja é fundada para pregar o evangelho. Escute, lê a Bíblia em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e diante. A igreja primitiva não tinha ladainha. A igreja ladainha não tinha rodeio. Não tinha disse-me-disse. A igreja primitiva era a palavra, irmão, a palavra que liberta. Sabe por que hoje muitos não estão sendo libertos? Porque não tem palavra. Só tem oba-oba, barulho. Barulho. Não se escuta mais falar da palavra de Deus. Não se escuta mais falar do evangelho de Cristo. Jesus disse lá em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus disse. A palavra do Senhor diz: nós somos santificados pela palavra e pela oração. Nós somos santificados pela palavra e pela oração. Irmão, nós somos santificados pela palavra e pela oração. O homem não é santificado pela oba-oba, por campanhas, correntes, por objeto, por toalhinha, pelo azeite, pela a fronha do apóstolo, pela toalhinha. O homem não é liberto pelo o sangue do cordeiro humano, aquele suco da uva que se dão. O homem não é liberto pela a lâmpada que se dá, pela rosa sem raiz que se dá. E ainda diz assim: se murchar é porque o mal passou para você. Vai murchar sim, meu irmão, está sem raiz. Tudo que não tem raiz morre. O homem não vai ser liberto pela arca da aliança, porque a arca da aliança foi substituída pelo Senhor Jesus. O homem não é santificado por palavras de doutrinas, por ensinamentos de homens. O homem é santificado pela palavra de Deus. O homem é santificado pela palavra de Deus.
infelizmente, está uma escassez do evangelho. Eu não preciso colocar meu nome 7 vezes no papel, colocar no meu bolso para me ser abençoado. Eu não preciso de fazer campanhas. Primeiro que você não é político para fazer campanha. A Bíblia não fala de campanhas. A Bíblia não fala que eu tenho que fazer corrente. Primeiro que você não é doido, você não é animal para ficar preso em correntes, irmão. Correntes prende. Escute bem. Eu quero desejar aqui a todos a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.